Agradecer também a presença de vocês, né? Aqui nessa quinta-feira à noite. E vamos iniciar aqui falando, né, dessa palestra, uso de inteligência artificial no ensino de aprendizagem, no ensino aprendizagem de matemática. Tá? Sou o professor Alan Souza, sou professor da UEPA desde o ano passado, né, mas já tenho também aí um histórico de professor universitário, né, desde 2014. Daqui a pouco eu vou me apresentar mais um pouquinho. Tá? Então, o sumário dessa apresentação está dividido aqui entre a apresentação do professor, introdução ao tema, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas de IA, tá? E depois eu vou falar sobre exemplos de uso de IA no ensino e aprendizagem de matemática, ok? É óbvio que também vai ser falado especificamente de matemática, mas essas técnicas que eu vou mostrar, né, esses exemplos, eles podem ser utilizados para outras disciplinas também, ok? Em outros contextos também, tá? E no final aqui, considerações finais. Bom, então falando um pouquinho de mim, né, eu tenho graduação em Engenharia da Computação, especialização em Gerência de Projetos de Software, mestrado e doutorado concluídos na área de IA, né, em Rede Neurais Artificiais. Tá? Durante meu mestrado e meu doutorado, eu utilizei dados da Obras, né, Alumínio do Brasil, para poder criar modelos baseados em inteligência artificial, né, baseados em redes neurais, para prever lá o comportamento do forno, né, de redução de alumínio. Tá? E agora eu estou falando aqui nessa parte para vocês já a parte de educação, né? Já é um outro contexto aqui, uma outra pegada. Tá? Eu sou professor universitário desde 2014, ok? E as áreas que eu tenho mais atuado ultimamente em termos de pesquisa são ciências de dados, inteligência artificial, tecnologia na educação e mineração de dados em redes sociais, ok? Bom, então o objetivo dessa apresentação, né, é capacitar vocês a compreender, a entender um pouquinho, né, a utilização de ferramentas de IA como recursos inovadores no ensino e na aprendizagem de matemática. Tá? Então, como é que eu posso utilizar as ferramentas de IA para potencializar a minha sala de aula? Né? Então, aumentar ainda mais a minha produtividade ao preparar a aula, ou então preparar uma atividade inovadora, uma atividade que foge um pouco do tradicional. Né? Então, esse aqui que vai ser nosso objetivo de hoje. Tá? Eu tenho certeza que depois dessa palestra você vai ter outras ideias, né? Você vai ter aí outra visão, né? Obviamente de acordo com a sua experiência, com a sua expertise, né? Então, até no final também eu reservei um tempo para a gente também compartilhar isso entre a gente, né? De repente você teve uma ideia e gostaria de compartilhar, a gente pode fazer isso no final desta apresentação, tá bom? Bom, então, falando aqui, né, inicialmente do complexo processo, né, de ensino-aprendizagem, eu coloquei aqui 9 elementos, né, que fazem parte, né, desse processo. Tá? Eu chamei isso de teia, né, uma complexa teia desse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Em azul aqui nós temos seres humanos, né, pessoas, okay? Alunos, professores e pais. Tá? Os alunos, eles a todo momento estão se comunicando com o professor, né? Às vezes até, obviamente, dentro do ambiente escolar, mas também até, às vezes, fora do ambiente escolar, né? Através do WhatsApp, principalmente, né? Os alunos, às vezes, nos contactam, né? A gente tem grupos com os alunos de vez em quando e a gente acaba também, fora do ambiente escolar, estabelecendo contato. Tá? E dependendo do nível, né? Principalmente em níveis mais baixos, tipo o nível fundamental ali, e até o nível médio também, os pais eles também entram em contato com os professores, né? Então os pais eles também têm lá a reunião com os pais, né? Para poder ali repassar e estar exatamente dando feedback sobre o desempenho do aluno, ok?
E, obviamente, os alunos com seus pais também, né? Já no ambiente domiciliar, né? No ambiente de lar, ali de casa, né? Também tem a relação entre eles, né? E quanto mais essa relação, né, entre pais e alunos aí ela é fortalecida, mais o aluno ele tende a se dar bem, né? No ambiente escolar, tá? Tem pesquisas que mostram também que quanto mais os pais têm instrução, né, mais também os alunos tendem a ter a instrução, né? Os pais parece que eles verificam aí que realmente tem a importância, né, do estudo e repassam isso para os seus filhos, tá? Ok? E aí também essa relação, né, de pai e aluno também ela é muito importante também por causa dessa parte aqui, né, da ansiedade e do nervosismo que também tanto os pais quanto os alunos e os professores eles também têm nos últimos tempos aí sentido, né? Então existem também estudos que provam que os alunos eles sentem muita ansiedade e nervosismo, principalmente quando eles lidam ali o ensino-aprendizagem de matemática, tá? Eles sentem muita ansiedade e nervosismo no sentido deles reprovarem, né, nessa disciplina, né? Já que a matemática às vezes ela é até vista como um bicho de sete cabeças, né? Dentro das disciplinas que o aluno tem lá no seu itinerário formativo, ok? E isso precisa ser cada vez mais desmistificado, né? Porque esse sentimento, né, de nervosismo, de ansiedade acaba atrapalhando bastante o processo, ok? Bom, eu fiz também aqui um autorrelacionamento, né? Porque os alunos também se relacionam entre eles, né? Eles se relacionam entre os pares, os professores também se relacionam entre eles e os próprios pais também, né? Às vezes se relacionam entre eles, né? Então, essas relações também são importantes, né? Esses autorrelacionamentos são importantes também nessa teia do processo de ensino-aprendizagem, ok? Aqui em vermelho, né, a gente tem aqui os espaços, né? Então a gente tem aqui o espaço da escola, né, num contexto mais abrangente, e também temos aqui o espaço da sala de aula, né, que é um contexto mais restrito, que é onde o professor ele está em contato direto com o aluno, tá? E temos aqui também o ambiente de casa, né, que também impacta, né, diretamente aí no ensino-aprendizagem do aluno, ok? Se o aluno tem um ambiente tranquilo, né, para estudar, se ele tem um espaço na casa dele para estudar, né, se a casa dele é silenciosa em determinados momentos para ele estudar, ele tende a ficar motivado, né, para poder fazer os seus estudos. Caso contrário, fica complicado, né, o aluno ele se dedicar fora do horário de sala de aula, né? Então a gente pensa que não, mas isso também impacta bastante nesse processo, ok? E aqui em verde, né, na parte direita, olha, eu coloquei aqui alguns equipamentos, né, algumas tecnologias que também têm influenciado bastante a sala de aula, né? Então, os alunos, os professores e os pais, eles estão conectados com o smartphone, okay? Então, hoje em dia, né, o smartphone, ele inclusive, ele já virou basicamente um pedaço do nosso corpo, né? Se a gente sai de casa e esquece o smartphone, né? Onde a gente estiver, a gente é capaz de voltar para pegar, né, o smartphone ali, para não ficar sem o smartphone, né? E aí, ele conectado à internet, a gente normalmente faz acesso às redes sociais, né? E aí nessa relação, né, esses relacionamentos virtuais nas redes sociais tem criado muitas coisas boas, né? Mas também tem muitos pontos negativos, ok? E aí tem estudos também que falam que a própria rede social, né, a gente ficar se comparando com as outras pessoas, né, a gente ficar ali tendo vontade de ter a vida de um influenciador digital, por exemplo, acaba também gerando, né, ansiedade, nervosismo, né, e aí cria todo esse ciclo aqui, né, e vai aí, né, tendo também impacto na vida estudantil, tá? Então, só para a gente, né, iniciar aqui a nossa conversa, né, essa introdução, beleza? Bom, falando, né, especificamente dessa parte de ansiedade, né, e de nervosismo, olha, eu trouxe aqui alguns dados. O primeiro aqui é do PISA, né, é mais internacional, né, de outros países, ok?
Então ele fala que 65% dos estudantes têm medo de tirar notas baixas em matemática, ou seja, quase de 6 a 7 alunos, né, de 10 tem esse medo, né? Essa ansiedade de já estar pensando, nem começou as aulas, nem começou ali a explicação, ainda nem começou as avaliações, mas o aluno já está ali prevendo que ele vai se dar mal, né? Ok? Então 55% sente, né, ansiedade com a possibilidade de reprovação e 4 em cada 10 revelam nervosismo, né, ou desamparo ou ansiedade quando resolvem problemas matemáticos. Okay? Então a IA, né, a inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta para a gente diminuir um pouco esses sentimentos, né? Esses sentimentos que atrapalham aí bastante o processo de ensino-aprendizagem. Okay? Falando um pouco aqui da situação do Brasil, né, um pouco mais local, a gente já tem uns números um pouco piores aqui, né? Então, quase 8 em cada 10 estudantes do Brasil sentem ansiedade, né, com suas notas, né, em termos de matemática, ok? E pelo menos 6 em cada 10 ficam nervosos, né, quando lidam com problemas matemáticos, né? Então, às vezes o aluno ele sabe qual é o conteúdo, né, ele sabe ali os primeiros passos para resolver uma questão, mas chega um momento que ele trava, né? E quando ele trava, ele fica nervoso e não consegue mais desenvolver até o final, não consegue mais, né, chegar no resultado final. Okay? Então, isso tem afetado aí também os alunos, né? Essa falta de confiança, né? Essa falta dele ser mais assertivo, né, na hora que se depara com problemas matemáticos. Okay? E aqui a gente tem alguns caminhos, né, que a gente pode diminuir cada vez mais esse sentimento. Então, por exemplo, o primeiro deles é a gente desmistificar a matemática como sendo um bicho de 7 cabeças, né? Como eu falei lá no início. Então, antes do aluno ele ter contato, né, com os conteúdos matemáticos, é preciso a gente, né, deixar o aluno tranquilo, né, à vontade ali, para que ele possa desenvolver ali exatamente a sua autonomia, tá? Apostar também na ludicidade, ou seja, eu tenho que trazer elementos que tornem o aprendizado mais lúdico, né? Principalmente jogos, ok? E tentar também entrar um pouco na cultura dos jovens, ok? Transformar o aprendizado em um momento mais divertido, né? Um momento de diversão, não só aquela aula tradicional, né? Só de quadro, pincel, né? Lousa, mas também aquela aula mais ali divertida, ok? Tirar a matemática, né, também da lógica mecânica, né, só resolução de números ali, né, só resolução de problemas, e trazer a matemática para um sentido na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Okay? Então, a gente, fazendo isso, a gente também tira, né, um pouco o foco aqui dessa parte mecânica apenas, que talvez em determinados contextos seja importante, mas na maioria dos contextos não. Né? Na maioria dos contextos a gente vai realmente trazer aí uma interdisciplinaridade, né? A gente vai juntar a matemática com outras disciplinas, né? Como a gente vai ver aqui quando a gente for explicar a parte de ferramentas, né, ali da IA, tá? E também envolver os pais e cuidadores no processo, né? Então, lá pela TEIA, né, eu falei, né, anteriormente que os pais, quanto mais os pais e os cuidadores eles estão junto com a escola, junto com os professores, melhor fica, né, essa sinergia aí, tá? Bom, falando aqui especificamente da IA, né? Então, o que é a inteligência artificial? Né? Existem, obviamente, vários conceitos, né, várias definições, né, do que é IA. Inclusive, existem várias definições também do que é inteligência, né? Até hoje também não existe um consenso, né, em relação à inteligência, tá? O que é inteligência. Mas a IA, né, um dos conceitos aqui da IA que eu gosto mais é isso, olha, que a IA ela é composta por modelos computacionais, né, modelos que são modelos, a gente entende por modelo como sendo ferramentas, né, que emulam determinado comportamento, tá? Então, as IAs elas são modelos computacionais, ou seja, modelos que funcionam através do computador, capazes de extrair padrões a partir de conjunto de um ou mais conjunto de dados.
ok? E esses dados aqui, eles podem ser textos, né? Podem ser números, podem ser fotos, vídeos, áudios, ok? Então, esses dados, eles são aí exatamente dados aí que a gente às vezes até compartilha nas redes sociais, né? Então, esses dados eles acabam sendo, né, assim, utilizados exatamente para treinar, né, para gerar esses modelos computacionais, né? Como eu falei, modelo é aquilo que emula um comportamento, ok? E essas técnicas, né, que geram esses modelos, né, as técnicas já que geram os modelos, elas são baseadas em matemática e estatística, ok? Então, essas técnicas exatamente elas utilizam bastante matemática, né, por trás dos panos, ali por baixo dos panos, né, e também a parte de estatística, ok? E um software de IA, né, ou seja, um programa de IA, vai ser exatamente uma ferramenta que é capaz de emular o comportamento humano, ok? Seja esse comportamento de criação, né, ou de geração, né, que a gente está vendo muito em relação ao chat GPT, né, de geração de textual, né, geração de texto, de interpretação também. Então, existem IAs capazes de, por exemplo, você fazer o upload, né, você mandar uma foto com determinadas coisas escritas nessa foto e pedir para ele extrair essas coisas escritas, né, esses conteúdos escritos. Tá? Então, ela consegue interpretar uma imagem, né? O entendimento também, né? E também a sumarização, ok? O entendimento, um exemplo clássico, né, de entendimento por exemplo, a Alexa, né? A gente fala com ela, né? Ela tem só 4 botõezinhos ali, né? Um de aumentar, outro de diminuir, um de ativar ela manualmente e outro para torná-la muda não, surda, né? Para ela não escutar a nossa voz, tá? Então, ela entende, né? Ela entende as nossas vozes, ela entende os comandos que a gente passa para ela, ok? E ela executa, né, os nossos comandos, tá? Então, é aí um exemplo clássico, né? Tanto de software, né, que é a parte de programação, a parte do programa em si, instalado dentro dela, quanto também de hardware, né? Que é uma caixinha que tem um microfone, né? Fazendo, às vezes, ali de um ouvido, né? E também um alto-falante, né? Fazendo às vezes ali da voz, né, dela, tá? Também serve para sumarização, né? Às vezes eu tenho um texto grande, quero sumarizar, quero torná-lo ali em tópicos, né? Para fazer uma apresentação, por exemplo, de um texto maior, tá? Então a IA ela tem sido utilizada para também essa parte, ok? E várias outras, né? Que eu não listei aqui, que a gente também vai descobrir aqui durante esta apresentação, ok? Então, como eu falei, né, hoje em dia as IAs elas são capazes de interpretar e gerar textos, interpretar, gerar áudios, interpretar e gerar vídeos, ok? Há pouco tempo atrás isso não era feito, né, com bastante assim facilidade, ok? Há pouco tempo atrás a gente tinha que criar os modelos específicos para interpretar, principalmente áudios e vídeos, né? E a partir desses modelos a gente conseguia, né, fazer, por exemplo, a conversão, né, de de áudio para texto ou de texto para áudio, ok? Hoje em dia não, né? Hoje em dia isso está muito difundido, né? Muito mais fácil, né, do que antigamente, graças aí aos modelos generativos, tá? Bom, a IA ela não é tão recente como a gente imagina, então muita gente pensa que a IA surgiu a partir do ChatGPT, né? Há 2, 3 anos atrás, mas não, tá? A IA ela tá aí desde a década de 1940, okay? Então já existiam aí pesquisas que queriam automatizar determinadas tarefas através do computador, ou então executar tarefas complexas, né? Como essas que eu falei, de você interpretar uma imagem, né? Detectar objetos naquela imagem, detectar padrões na imagem, tá? Então desde essa época já existia essa preocupação, né? Já existiam pesquisas com esses objetivos, ok? Em 43, né, 1943, o McCulloch e o Pitts, eles criaram os primeiros modelos baseados em redes neurais, ok?
publicaram um artigo nessa época, né, um artigo científico, que até hoje é famoso esse artigo. Aí depois dessa época teve assim a gente chama de tipo de um apagão, sabe, na área de inteligência artificial, porque muitas pessoas não deram tanta bola para esse tema, né? Acharam que era um tema muito futurista, digamos assim, tá? E aí só anos depois, né, que começou a ganhar de novo popularidade. E aí na década de 80 com sistemas especialistas, ok? Principalmente na área médica, né? Existiam sistemas que você configurava as regras e aí o sistema conseguia ali classificar, né? Por exemplo, qual era a doença que a pessoa tinha, né? Então você entrava lá com os sintomas da pessoa e aí clicava no botãozinho e através dessas regras o sistema falava, essa pessoa aqui está com gripe, né? Essa pessoa aqui está com dengue, essa pessoa está aqui com doença XYZ, tá? Já na década de 2000, né, os avanços aí foram gigantescos, né? E estão sendo até hoje, tá? Por quê? Porque a partir dessa década a gente tem um avanço em termos de processamento de dados e também de armazenamento de dados, ok? Os computadores eles começaram a ficar muito mais poderosos, né, em termos de tanto de guardar dados e também em termos de fazer este processamento, ok? E aí graças a essa grande e também o ser humano ele começou também a gerar bastante dados, né? Graças também às redes sociais, tá? Então o próprio Google também, né? Ele tem, né? A gente consegue acesso a muitos e muitos dados, né? Através dele. Então com essa difusão, né? De muitos dados, de muitas informações, lembra que o que os modelos fazem, né? Eles aprendem através de dados, beleza? Então os modelos de IA aprendem através de dados, né? Então quanto mais dados eu tenho, melhor vai ficando os meus modelos, ok? E aí a gente vai cada vez mais gerando modelos mais poderosos, tá? E o processamento desses dados, que muitas vezes é feito através de placas de vídeo, né? Essas placas começaram a ser também cada vez melhoradas, né? Cada vez mais potencializadas o seu processamento e permitiram que a gente consiga aí, né? Como eu falei, gerar imagens, interpretar imagens, gerar vídeos e etc. Tá? Na década de 2010 surge, né, o aprendizado profundo e a IA generativa, ok? Então até então, antes de 2010, o aprendizado era o aprendizado raso que a gente chama, né? Ou seja, é um aprendizado ali que era muito baseado realmente em em dados menores, digamos assim, né? Em pouca quantidade de dados, ok? E as camadas da rede neural eram bem menores também, né? Tipo, tinha, sei lá, 2 camadas no máximo, né, de neurônios na rede neural da época, tá? Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem bilhões, pessoal, bilhões de neurônios, né, nessas redes. Então, aumentou bastante aí essa capacidade, né, da rede ela absorver e armazenar conhecimento a respeito dos dados, ok? Bom, aqui eu trouxe algumas ferramentas, né, pouquíssimas que a gente tem hoje em dia, né, disponível, de cada grupo aqui de tarefa, tá? Então aqui em vermelho, olha, a gente tem ferramentas de geração de texto, né, geração e interpretação de texto, né? Então o mais conhecido, sem dúvida, é o ChatGPT, que é da OpenAI, né? Foi o primeiro assim que foi difundido e surgiu, né, com mais força. Depois a gente tem aqui o Gemini, né, que é da própria Google, ok? A Meta AI, né, que a gente utiliza inclusive dentro do WhatsApp, né, a gente pode chamar a Meta AI. E tem a Cloud também, que é muito também aí famosa, né, principalmente em termos na academia, né, porque ela tem ali formas de a gente utilizá-la ali exatamente em ambientes mais acadêmicos, tá? Ambientes mais, eu gosto de chamar de sérios, digamos assim, tá? Aí também tem o DeepSeek, né, que também foi desenvolvida recentemente lá pela China, ok? Tem o Perplexity AI, né? Tem várias outras aí que também lidam bastante com o texto, ok? Bom, aqui em verde, olha, a gente tem
inteligências artificiais que lidam com imagens, tá? Geração de imagens, interpretação de imagens e tudo mais, tá? Tem a Midjourney, né? O DALL-E 3, o Leonardo AI e o FreePic. Okay? Então, essas são ferramentas que são capazes de gerar imagens a partir, por exemplo, de uma descrição. Okay? Temos também aqui ferramentas de vídeo, geração de vídeo, okay? Synthesia, Vidinox AI, RunConf e o Kling. Tá? Temos aqui também ferramentas que geram áudio a partir também de textos. Ó, né? PlayHT, Suno, Speechify, Animamaker, Voice. Tá? Existem ferramentas, por exemplo, que você pode mandar um PDF, né? Mandar texto para ela e ela pode converter esse texto para uma voz que seja agradável para você ficar ouvindo, né? Ao invés de ler o texto, ao invés de ler o livro, você pode converter aquele livro em voz, chama de audiobook também, né? E aí, como é uma voz mais agradável, né? Você consegue ali ter uma motivação para estar escutando, né? Ao invés de estar lendo aquele livro, tá? Nessa nossa conversa de hoje, eu vou utilizar esse carinha aqui, né? Que é o ChatGPT, tá? Que a maioria de vocês muito provavelmente conhece. E vou utilizar o Suno, tá? A gente vai gerar aqui um áudio, né? Vou mostrar como é que gera um áudio. Okay? Então vamos trabalhar aqui para mostrar para vocês em relação a essas duas ferramentinhas, tá? Bom, com esse boom, né, na criação de ferramentas de IA generativas, né, todo dia, pessoal, surge, né, dezenas de ferramentas dessas, tá? Muitas delas são baseadas no ChatGPT, tá? Ok? E aí existe esse site aqui, ó, There is an AI for that, ok? Ou seja, traduzindo aqui, né, significa tem alguma IA para isso, para aquilo, ok? E no momento que eu bati esse print aqui, né, do site, tinha, olha, quase 33.500, né, ferramentas de IA para resolver mais ou menos aqui 14 mil tarefas e quase 5 mil, né, jobs aqui, tá? Então, já existe, né, ó, só nesse site, né, já existe aqui mais de 33 mil, né, aqui ferramentas de IA na nossa atualidade, ok? Tranquilo? Só bater um print aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse site aqui para a gente dar uma exploradinha aqui nele, ó. Deixa eu abri-lo aqui. Pode digitar também lá no Google, né? Só as iniciais aqui, TAAFT.com, tá? E aí ele vai, né, te redirecionar para este site aqui. É um site relativamente simples, né? Você pode ou clicar aqui, né, nesse Find AIs e Using AI, né? Pode clicar aqui nessa caixinha, digitar aqui, por exemplo, Math, né? Como é mais em inglês, né? Vamos utilizar os termos em inglês aqui. Vou digitar, por exemplo, matemática aqui, ó. Aí já me dá, né, que tem aqui, ó, ele pode resolver 32 tarefas, né? Aí tem aqui 46 para resolver problemas, né? 40 IAs aqui para lições de matemática, 3 IAs para cálculos, para teoria, mentoria e assim por diante, tá? Então você pode, né, vou apertar Enter aqui e ele vai me trazer aqui, olha, algumas ferramentas, tá? Que podem ser utilizadas para esse IA, né, para essa parte matemática, ok? Queria chamar atenção para essa daqui. Essa daqui, Math Solver Top, eu acho que é essa aqui, mais cedo. Essa mesma, tá? Aí ele vai te mostrar aqui um print, né, inicial da tela. Pode clicar aqui. E aqui, olha, aqui já é uma ferramenta, né, específica para você aprender matemática, né? Ela é uma ferramenta que você consegue, por exemplo, enviar foto de uma equação que você quer resolver e ela vai resolvendo ali passo a passo para você, né? E te explicando cada passo, por exemplo, tá?
É como se fosse ali um professor particular, né? Ok? Então, você pode... também pode mandar também a foto do problema, né? E as alternativas, né? De possíveis respostas. E aí ela vai te guiando aí, né? Vai te mostrando como é que funciona. Ok? Aqui tá em inglês, viu? Aqui tá em inglês. Mas aí você pode utilizar aqui o tradutor do... Deixa eu ver aqui, bem aqui, olha. Aqui tem para alemão, indiano, japonês, russo e chinês. Não tem para português aqui a tradução. Mas nada impede também de usar aqui o tradutor, né, do próprio Google Chrome, né? E fazer aqui a leitura em português agora, tá? A maioria delas, pessoal, funciona da seguinte forma. Você pode utilizar de forma gratuita, né? Ou seja, você pode aí iniciar, né, o estudo gratuito, porém, chega um momento que acaba, por exemplo, os teus créditos, né? E aí tu precisa pagar para acessar, ou então precisa pagar uma mensalidade, alguma taxa para acessar recursos mais avançados, por exemplo, ok? Ou então para ter um crédito ali maior, tá? Então, normalmente, essa Teach eu não conheço, ok? Conheço essa, Renan, mas a maioria funciona dessa forma, tá? O ChatGPT também é a mesma coisa, né? Chega um momento que depois que você faz muitos comandos, né? Você dá muitos comandos ali para ele, chega um momento que ele fala que você não tem mais acesso naquele dia, né? E fala para tu voltar outro dia, né? Para fazer, ok? Então, aí se você quiser coisas a mais, precisa pagar, né? Uma mensalidade. Então, é uma forma deles sobreviverem, né? E sobreviverem, assim, no sentido de manter essas ferramentas online, né? Porque como o processamento desses dados requer muito recurso computacional, né? É caro, né? Manter uma ferramenta dessa a todo momento funcionando, né? No servidor aí funcionando. Então, para manter essa ferramenta viva, digamos assim, acaba que eles precisam realmente dessa grana aí, né? Tá? Nesse site aqui, inclusive, existem outras ferramentas que às vezes você clica e elas nem existem mais, né? Mas elas ainda estão cadastradas aqui, ok? Justamente por isso, né? Porque como era gratuito, né? Sempre foi gratuito, acaba que chega uma hora que eles não conseguem mais pagar, né? O servidor para ficar hospedado. E acaba que ela não tem mais ali como existir, ok? Ontem eu vi uma ferramenta dessa que eu cliquei aqui no link e aí quando eu fui pro site, o site já não existia mais. Ok? Tranquilo. Bom, então esse é o There is AI. There is an AI for that, tá? Pode, por exemplo... Oi? O senhor já ouviu falar no AI Explorer? É como se fosse o Google das IAs também, igual esse site que o senhor apresentou. Não. AI Explorer, acho que foi isso que eu entendi. É esse? Tem esse AI Value aqui também. Vale das IAs, né? Que também ele serve também para a gente descobrir, né, novas IAs aí, tá? Tem vários sites agora também nesse sentido aí, ok? O legal também desse site aqui, pessoal, There is AI, é que ele tem aqui do lado, ó, ele tem uma forma da gente ver aqui também esse leaderboard aqui, ó, onde a gente pode ver aqui quais são as IAs que estão mais assim, melhor classificadas, sabe? Então o ChatGPT em primeiro, ó, tem o FreePic aqui, né, para geração de imagem, né, o Gemini, Perplexity, Notebook LM, Edit AP, o Suno, né, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, o Leonard, a AI e vários outros aqui, ó, o Cloud, né, que eu falei, ó, o DeepSeek, né. Então, eu quero ver aqui quais são as IAs que estão sendo mais utilizadas, né, que estão sendo mais elogiadas pelo público. Então, eu posso vir aqui também no There is AI for That e pesquisar, né, de acordo com esse ranking. Beleza? Bom, voltando aqui para a apresentação,
A maioria dessas ferramentas é muito simples a gente utilizar, né? Porque eu coloquei simples aqui entre aspas, porque assim, a gente tem a caixinha, né? Onde a gente pode colocar aqui o nosso comando, né? Que a gente chama de prompt, ok? E mandar, né? Ele gerar de acordo com esse prompt, né? Gerar um texto, né? Gerar uma imagem, gerar um vídeo, gerar um áudio. Entretanto, quanto mais a gente é específico, né? Ou então quanto melhor a gente escreve esse prompt, né? Esse comando, melhor são os resultados que a gente vai gerar através dela, tá? Ok? E menos ela vai alucinar, né? Que a gente chama, né? Menos ela vai inventar coisas que não existem, tá? Então, a gente escrever um prompt hoje em dia, né? Inclusive existem cursos, né, que você pode fazer, cursos curtos que você pode fazer para engenharia de prompt, né? Existe inclusive até hoje em dia uma nova profissão que é engenheiro de prompt, né? A pessoa que é especializada em criar prompt, né, em criar esses comandos para extrair o melhor dessas IAs, ok? Esse daqui é a telinha do ChatGPT. Né? Então, normalmente a gente utiliza só aqui, né? Coloca aqui o nosso comando, aperta Enter e ele gera, tá? Mas, por exemplo, a gente pode clicar nesse maisinho aqui e enviar um arquivo, né? Um arquivo de PDF, um arquivo de texto, né? Um PDF, um Word, ou então a gente pode também enviar aqui um áudio, né? Um vídeo, para poder fazer algum processamento, né? Em relação a esse arquivo, tá? A gente pode clicar em buscar para a gente acessar algum conteúdo específico. Okay? A gente pode ativar aqui também o refletir, que ele vai não dar uma resposta direta do nosso comando, mas ele vai mais ou menos ali, o próprio nome está falando, né? Refletir, vai pensar, né? Vai fazer uma conversa guiada com você sobre aquele tema, tá? Ele pega muito também, né? Esse refletir aqui pega muito também dos outros comandos, dos outros prompts que você fez anteriormente, tá? E aqui também a gente pode não enviar texto, né? Estou com preguiça de digitar um texto aqui, quero gravar, quero mandar minha voz, né? Então posso também mandar o comando através de voz aqui, mais utilizado quando a gente está com o celular, né, na mão, ok? Bom, para encerrar aqui essa parte de ferramentas de IA, né? E para a gente ir já para a parte mais prática aqui da coisa, eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho aqui para a ética e para a responsabilidade, né, da utilização dessas ferramentas de IA, tá? Então, a primeira delas aqui é a gente sempre deixar claro, né, para os alunos e para o público em geral, né, que as ferramentas, o que você utilizou ferramentas de IA para gerar aquela aula, né, ou gerar aquela atividade, ok? Então, isso também, essa transparência, ela é importante, tá? A IA ela não vai fazer nada sozinha, né? Você vai ter que sempre fazer um diálogo, né, com ela, um diálogo de preferência criativo com ela, né, para você extrair dela, né, da IA os melhores resultados. Não seja apenas um apertador de botões, né? Descubra sempre a sua intenção, né, criativa aí em relação ao que você quer que a IA gere para você. E sem um repertório criativo e crítico, você vai estar sempre na superfície da IA, né? E também você pode ser enganado por ela, tá? Então eu costumo dizer que a IA ela é excelente a gente fazer quando a gente já sabe exatamente mais ou menos o que ela vai gerar, né? Justamente para a gente validar o que ela gera, tá? Porque o que acontece? Às vezes ela não é 100% precisa, né? Esses modelos matemáticos, né? Esses modelos de IA, eles não são 100% precisos, que eles têm sempre um erro associado, tá? Então você sempre tem que analisar, né? Sempre tem que fazer uma checagem, uma dupla checagem para saber se realmente aquelas informações são fidedignas, né? Se elas representam realmente a realidade, tá? Esses pontos que eu estou trazendo aqui de ética e responsabilidade estão no livro aqui do Renato Gonçalves, que é esse livro aqui, Criação, né? Ele faz aqui uma brincadeira, né, com IA aqui, com a palavra criação, tá? Eu recomendo também aí a leitura desse livro. Bom, a IA ela é um baralho de possibilidades, ou seja, a IA está tudo embaralhado, né? Tá tudo ali realmente ali, entre aspas, desorganizado, e quando você manda um comando, ela te traz, né, coisas organizadas, tá? Ok? Nem tudo vai se resumir, né, à inteligência artificial,
ela pode estar apenas em uma parte do processo criativo tradicional, né? Então, por exemplo, a leitura de livros, né, a pesquisa em biblioteca, a pesquisa no próprio Google também, ou no Google Acadêmico, também sempre são muito bem-vindas, né? A gente só quer, né, muitos alunos estão só viciados em utilizar o ChatGPT, né, hoje em dia. Principalmente para coisas muito atuais, assim, o ChatGPT ainda não foi treinado, né, para informações muito atuais, né, ou informações assim muito estatísticas, né. Então a gente sempre tem que estar pesquisando também em outras fontes, ok? A IA não substitui ninguém, mas pode facilitar muito, né, algumas etapas. Ela pode te dar muitos insights, né, muitas ideias, ok? Isso é muito proveitoso, né, da IA. E falando em proveitoso, né, tirar proveito do melhor da IA e tirar proveito também da melhor da inteligência humana, né? Fazer aí ambas as tarefas, né? De tanto a gente ter a ferramenta, né, ao nosso dispor, né, disponível para a gente fazer aí o uso dela e também da nossa própria inteligência, né? Que daqui a pouco também, se a gente também ficar delegando tudo, né, para IA, a gente vai ficar cada vez menos criativo, né? Então a gente precisa, né, também agir aí com mais criatividade também, tá? Bom, pessoal, vamos agora aqui, né? Eu tenho aqui, eu acho que são quatro ou cinco exemplos, né, do que a gente pode utilizar, como é que a gente pode utilizar a IA nesse processo de ensino-aprendizagem de matemática, né? E de novo falando, né, pode ser utilizado em outros contextos também, ok? Então, recentemente, foi essa semana ainda, lá no canal da TV Cultura, no YouTube, eu vi essa postagem deles aqui, ó, Boas Práticas Escolares, Rap e Matemática. Aqui, ó, foi no dia 6/4, hoje é dia 10, né? Tá? Então, o que acontece? Aqui nesse vídeo, né, esse professor aqui, acho que eles são de São Paulo, lá do Sudeste, ele misturou, né? Ele misturou o rap com matemática. Então ele gerou aí muito engajamento dos alunos, né? Muito interesse dos alunos que gostam, né, do rap e que não estavam ali muito contentes com a aula de matemática, né? Muito motivados, ok? Aí eu pensei assim, será que o ChatGPT é capaz de criar um rap para mim, né? Com uma historinha de matemática, né, com conteúdo de matemática. E aí, né, ontem veio a possibilidade de eu falar. Aí ontem eu pensei assim, será que então, de posse desse rap aqui que o ChatGPT criou para mim, eu não posso ir lá no Suno e criar a música, né? O rap, né? E tudo mais. Então, vamos ver aqui, olha. Então, primeira tarefinha aqui que eu fiz no ChatGPT. Aqui tá a frequência. Vou passar a frequência daqui a pouco. Também aqui, olha, eu mandei esse prompt aqui, né? Esse comando para o ChatGPT, ó. Cria uma música de rap com rima, contendo 6 estrofes com 4 versos cada. Porém, é fundamental que o tema do rap seja sobre matemática, envolvendo conhecimentos sobre porcentagem e proporção, ok? Então, por que eu falei para ele dividir em 6 estrofes, né? E em 4 versos? É porque, por exemplo, se eu for levar esse rap, né? Se eu for levar aqui essa música para uma sala de aula, eu posso dividir a turma em 6 equipes, né? E cada equipe ficaria com uma estrofe diferente, ok? E aí cada estrofe teria 4 versos aqui para a equipe escrever, né? A equipe ali escrever ou descrever exatamente qual é o conteúdo matemático que ele está vendo naquela estrofe, tá? Então o primeiro rap ele colocou aqui, né? Na sala de aula eu vejo a missão resolver questão com proporção, né? 3 valores dados, um está na mão. Regra de 3, faço a equação. 100% é a base, o início. Porcentagem é jogo, é exercício. Desconto na loja, faço o serviço. Multiplico e divido sem sacrifício. Se 20% sumiu da grana, eu calculo e nem faço drama. Só pego o valor, corto a trama. Multiplico, divido, pronto, a soma, né? Então ele fez aqui, né, um verso, tá? Aí eu falei assim, pensei assim, esse verso ele tá muito... Eu vou mudar aqui, né? Na verdade aqui, antes do que eu ia falar, eu falei assim, eu vou mudar aqui o tema, né, da matemática. Eu vou falar agora para ele gerar um verso baseado aqui em juros simples e compostos,
né? Juros simples e compostos, usando o estilo mais descontraído, ok? Então aqui ele gerou, né? A grana no banco começou a render, mas tem 2 jeitos de acontecer. Juros simples vem devagar de leve. O valor cresce igual tipo régua que escreve, né? É a parte linear, né? De juros simples, né? Aí ele associou a régua aqui. Achei interessante isso. Agora o composto é mais ambicioso, reinveste o lucro, fica poderoso. Juro sobre juro, ó. Isso foi legal, né? De fato, né, o juro composto, ele é juros sobre juros, né? É multiplicação, cresce rapidão, tipo foguete em ação, né? Ou seja, cresce de forma exponencial, né? Isso que ele quis dizer aqui, tá? No simples é taxa vezes o tempo. Fácil de montar, segue o exemplo. Capital, taxa, tempo é a combinação. Multiplica geral sem complicação. Né? Achei bem legal também, né? Esse daqui para o aluno, né, associar de fato a equação à fórmula, né, dos juros simples. A do juro composto falou assim, olha, mas no composto a história é diferente, potência entra no jogo, fica inteligente, fórmula com parêntese, coisa de gente, que domina os números, segue confiante. Né? E aqui ele continuou aqui e tal. Aí eu falei assim, né? Eu falei, eu quero regionalizar isso daqui, né? Eu quero que tenha uma cara assim mais nossa, né? Uma cara mais aqui de Belém do Pará, né? Aí eu mandei assim pra ele, ó, pro ChatGPT, faça uma versão com gírias de Belém do Pará no Brasil, tá? Aí ele mandou aqui, né? Ei, mano, escuta esse papo cabuloso, de grana que cresce num jeito curioso. Se for juros simples é de boa, é tranquilo. Cresce no passo tipo boto no rio. Mas se for composto, segura o carimbó, porque o bicho cresce que nem tacacá no forró. Não entendi muito bem, né? Tacacá no forró aqui, mas tudo bem. É juro sobre juro, maluco é pressão. Parece enchente invadindo ver o peso, irmão. No simples é só pegar o valor, multiplica com taxa e tempo, é o sabor. Faz a conta na moral, sem remeleixo. Como um açaí com peixe bem no jeito. Também não entendi muito bem nessa parte aqui. Não ficou muito claro assim, mas tudo bem. Agora no composto a parada é mais doida. Usa potência tipo festa em mosqueiro à noite. Por quê, né? Ah, porque é potente, né? Festa em mosqueiro à noite é potente, né? Ele pegou aqui essa referência, né? É reinvestido, fica tudo turbinado, igual o vento forte batendo no telhado. Tá? O juro simples é na reta, sem enrolar, composto vai subindo, parece até flutuar. Se tu vacilar, mana, pode se apertar, tipo busão lotado tentando manobrar. Tá? Então, aí o que aconteceu, né? Eu peguei esse daqui, né? Esse último rap aqui, né? E coloquei aqui no Suno, né? Como é que funciona o Suno, né? É o suno.com. Faz o cadastro, aí vem aqui em Create. E aí eu copiei e colei, né? Peguei aqui o rap daqui do ChatGPT, colei aqui nesse prompt deles aqui, ok? E aí ele gerou aqui as músicas pra mim, tá? A primeira que eu coloquei rap, né? Essa é a primeira aqui, que aí eu queria que vocês escutassem um pouquinho, e depois as outras aqui foi um pouco mais melhorado, ok? Então, vocês estão conseguindo escutar? Tá conseguindo escutar? Ou tá ruim a... Não. Não, né? Deixa eu então aqui... Deixa eu só mudar aqui. Eu vou compartilhar aqui a janela. Janela do Suno. Cabuloso. Escuta esse papo cabuloso. Consegui escutar agora? Ei, mano, escuta esse papo cabuloso. De grana que cresce num jeito curioso. Se for juro simples, é de boa, é tranquilo. Cresce no passo, tipo boto no rio. Mas se Não tá escutando? segura o carimbó, porque... Pera aí. Estranho, não tá? Alguns estão escutando, outros não.
Vocês estão escutando a música? A música não, né? Para compartilhar áudio, compartilhe uma guia. Guia do Chrome. Professor, o Guia senhor tente abrir compartilhe a tela do... A guia, né? Isso. Tá, vou fazer aqui. Só que não tá aparecendo. Ah, agora apareceu, agora apareceu. Vou ter que logar aqui. Putz, porque eu tô em outra conta aqui do... Só um momentinho. Eu tô em outra janela do Suno. Deixa eu ver, deixa eu tentar. Eu peguei aqui os arquivos no computador. Deixa eu tentar abrir aqui. Tá, acho que agora vai. Vamos lá. Lá vai, hein? Preparem-se aí pra batida. Ei, mano, escuta esse papo cabuloso. De grana que cresce num jeito curioso. Se for juros simples, é de boa, é tranquilo. Cresce no passo, tipo boto no rio. Mas se for composto, segura o carimbó. Porque o bicho cresce que nem tacacá no forró. É juro sobre juro, maluco é pressão. Parece enchente invadindo, ver o peso, irmão. No simples é só pegar o valor. Multiplica com taxa e tempo é o sabor. Faz a conta na moral sem remeleixo. Como um açaí com peixe bem do jeito. Agora no composto a parada é mais doidos. A potência é tipo festa em mosqueiro à noite. É reinvestindo, fica tudo turbinado. Igual vento forte batendo no telhado. Juro simples é na reta, sem enrolar. Composto vai subindo, parece até flutuar. Se tu vacilar, mano, pode se apertar. Tipo um busão lotado tentando manobrar. Então se liga caboclo e não dá bobeira. Juro é cilada se tu não for ligeira. Com as contas no esquema, tu é o rei da parada. E Belém te aplaude de calçada em calçada. Viram, né? Ficou muito legal, né? Eu fiquei surpreendido também, fiquei surpreso aí com essa precisão, né, da IA, tá? Mas assim, vocês viram, alguém identificou algum probleminha de pronúncia em alguma palavra? Vocês conseguiram identificar ou vocês ficaram muito empolgados, que nem eu? Não. Então ele fala boto, né? Isso, em vez de boto, ele fala boto, né? Ok? E tem outra palavrinha também que ele erra a pronúncia, que é caboco, né? Em vez de caboclo, ele fala caboco no final, né? Acho que eu não coloquei até o final também, ok? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei, em vez de boto, né? Eu coloquei assim, ao invés de boto, coloquei um acento circunflexo, né, no primeiro O. Em caboclo também fiz a mesma coisa, né? Para ficar foneticamente aderente, né? É o que a gente fala aqui na nossa região, claro, né? Então, aí eu gerei uma segunda versão, tá? Gerei uma segunda versão que eu vou mostrar para vocês aqui. Ei, mano, escuta esse papo. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Vou compartilhar. Aqui. Essa é a segunda versão. Aí percebe que quando ele fala boto, né? Agora ele vai falar certo. Ei, mano, escuta esse papo cabuloso. De grana que cresce num jeito curioso. Se for juro simples, é de boa, é tranquilo. Cresce no passo, tipo boto no rio. Mas se for composto, segura o carimbó. Porque o bicho cresce que nem tacacá no forró. É juro sobre juro, maluco é pressão. Parece enchente invadindo, ver o peso, irmão. No simples, é só pegar o valor. Multiplica com taxa e tempo é o sabor. Faz a conta na moral sem remeleixo. Como um açaí com peixe bem do jeito. Agora no composto a parada é mais doida. Usa potência tipo festa em mosqueiro à noite. É reinvestindo, fica tudo turbinado. Igual vento forte
Viu? Então, agora ele conseguiu, né? Agora ele conseguiu pronunciar corretamente, né? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que validar os resultados da IA, né? Se eu pegasse esse áudio, né, e fosse fazer uma apresentação dele, né, sem escutar, sem validar, sem, né, minuciosamente fazer a checagem, ia acabar passando batido, né? Esses detalhes, tá? Então, ajustes sempre vão precisar ser feitos, né, de fato, nesses resultados, tá? Beleza? Vou passar aqui o link da frequência. Se você não fez a inscrição, faça a inscrição, se você quiser pegar o certificado, tá? O link da frequência tá aqui no final, ó, o link da frequência, tá? Se você não fez a inscrição, faça a inscrição aí e depois assine a frequência, ok? Bom, mudou o tom, né? Mudou o tom, exatamente. Então, tipo, é isso, né? A gente entrar no contexto, né? Na cultura do aluno e tentar fazer, né? Esse aprendizado aí, né? Essas pontes de maneira mais otimizada, né? De maneira mais perto do aluno. Isso com certeza vai gerar mais engajamento, mais motivação deles, tá? Ok? Muitos alunos também gostam da cultura coreana, né? Da cultura oriental, né? E daqui a pouco eu vou mostrar também algumas alternativas nesse sentido, tá? Bom, a outra lição aqui, outro exemplo, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, são em relação a jogos, né? Então os alunos eles adoram jogar, né? Eles adoram aí aprender se divertindo, tá? Então veja, vocês conhecem aqui o jogo Stop, muito provavelmente pelo nome Adedônia, né? Ou Adedânia. A gente chama aqui no Pará de Adedônia, né? A gente cria aqui várias colunas, né? Aí sorteia uma letra e a gente tem que preencher. Quem preencher tudo, né, grita Pará, ou então Adedônia, e as outras pessoas, né, param ali e depois faz a contagem. Beleza? Aí baseado nesse jogo, eu pedi para ele criar aqui, o ChatGPT criar. Foi um comando bem simples, né? Tipo isso aqui, ó. Agora cria um jogo de matemática baseado no jogo Stop, tá? Então ele colocou aqui o objetivo, ó, desenvolver um raciocínio lógico matemático, cálculo mental e agilidade de pensamento de forma lúdica. Número de jogadores 2 ou mais. Os materiais aqui, né? Papel, lápis e uma tabela. Pode ser desenhado ou impresso. Aí ele faz o passo a passo, olha. Cada jogador desenha uma tabela com as seguintes colunas. Aí número, soma, subtração, multiplicação, divisão, forma geométrica e palavra com X lados. Tá? Isso aqui que eu não entendi. Eu queria até a ajuda de vocês para ver se vocês me esclarecem também, tá? Aí alguém escolhe o número de 1 a 10, ou sorteia também através de um dado, né? Pode ser um dado de 10 faces, ok? E ele será o número base da rodada. Okay? Todos os jogadores devem preencher as colunas da tabela com as expressões ou respostas ligadas ao número sorteado, ok? Então veja, o número sorteado aqui foi 6, olha, nesse exemplo, tá? Então, como eu poderia fazer uma soma para resultar em 6? Então esse aluno escreveu aqui nesse exemplo, ó, 2 mais 4, né, vai ser 6. Outro poderia colocar 3 mais 3, o outro 1 mais 5, assim por diante, ok? A subtração aqui, né, 10 menos 4, dando 6, né? A multiplicação 2 vezes 3, né, dando 6. A divisão 12 dividido por 2, dando 6. Forma geométrica, ok, né, hexágono. E esse aqui, olha, lápis, 6 lados. Esse aqui eu não entendi o que ele colocou, quis dizer aqui, com palavra com X lados. Por que lápis tem 6 lados? Eu contei aqui, né, L-A-P-I-S, 5 letras, né? Será que é tipo assim, é porque um lápis, ele é um hexágono, ele tem o formato de hexágono, mas existem lápis que são cilíndricos, né? Não tem as faces, né? Então eu fiquei meio sem entender, assim, o que ele quis dizer com essa última coluna aqui, né? Então, de novo, temos que validar, né? Temos que ver, temos que checar para ver. Também pensei nisso, Thaís, também pensei nesse formato, né? Que existem lápis que de fato são, né, hexagonais, né? Okay.
Por exemplo, se fosse 4 aqui, aí seria, sei lá, dado, né? Seria 4 lados, né? Não, o dado tem 6 lados, na verdade, né? 6 faces. Seria um quadrado, né? 4 seria um quadrado. Aí poderia ser uma mesa quadrada, né? Entende? Então, eu não sei se isso iria ser difícil dos alunos entenderem também. Talvez poderia pedir para ele trocar, né, essa última coluna por outra. Ou então você mesmo pensar, né, numa outra coluna. Tá? Para pedir outro exemplo de stop, ou para ele substituir essa coluna aqui. Bom, tem aqui as regras de pontuação também, né? 10 pontos para cada resposta correta e diferente dos colegas, 5 pontos para respostas corretas mais repetidas, né, entre os colegas, e nenhum ponto quando a pessoa colocar incorreto ou deixado em branco. Tá, outro exemplo da palavra X. Posso pedir daqui a pouco, tá? Vamos prosseguir aqui. Eu posso também deixar como exercício para vocês gerarem aí o stop e ver se ele vai gerar o mesmo, né? Tá. Aqui tem variações também, olha, para faixa etária, é muito completo, né? Tipo, olha, para mais novos, né, de 6 a 7 anos, você pode utilizar apenas soma, subtração e uma coluna de desenhar o número. Para os mais velhos, né, de 8 anos para frente, né, você pode incluir potência, fração equivalente, ou até uma coluna com problema matemático envolvendo um número. Aí ele fala assim, ó, quer que eu monte uma tabela pronta para imprimir ou um modelo digital para jogar em sala com tablet ou projetor? Eu nem pedi isso, eu pedi outra coisa aqui, né? Eu nem fui para esse caminho. Mas eu cheguei, teve exemplos que eu cheguei a pedir para ele gerar esse arquivo. Aí teve exemplos que ele demorou muito para gerar o arquivo. E depois que ele gerou o arquivo, eu clicava em cima do link e não conseguia baixar nada, né? Dava um erro lá. Então, não sei se tem que pagar, né, para ter acesso a esses arquivos, ok, que ele cria. Tá? Então, tem que ver aí, né, com mais calma depois. Beleza? Bom, outro exemplo aqui, vamos adiante. O exemplo aqui do Roblox, né? Então eu falei aqui para ele, olha, faça o mesmo tipo de adaptação para algum jogo que jovens da geração Alpha, né, estão jogando atualmente, ok? Então ele criou aqui uma Matemática Royale, né, que é um estilo de jogo baseado em Free Fire, Fortnite e Roblox, né, que é muito, se perguntar para uma criança aí de 8, 9, 10 anos, ela vai te dar uma aula, né, do que é cada um desses aqui, tá? Okay? Que é o mundo que eles vivem, né, uma boa parte deles, né? Ó. O objetivo do jogo, olha, sobreviver a uma batalha matemática, respondendo questões de forma rápida e estratégica para se manter no jogo. Aí, número de jogadores de 4 a 30, né, ótimo para sala de aula, idade ideal de 6 a 12. Materiais aqui, ó, cartões com perguntas matemáticas ou projetor, mapa da batalha no quadro ou no papel, né, com níveis, marcador com os nomes dos jogadores, né, que pode também ser avatar. Avatar são fotos, digamos assim, né, mas às vezes aquelas fotos desenhadas, sabe, representando aí cada equipe. Ou poderia ser cor também, né, representando cada equipe, tá? E o relógio para contar o tempo, né, 1 minuto por rodada, ok? Aí aqui etapas do jogo, né? Criação de avatares, cada aluno escolhe um nome de jogador. Pode ser um apelido, né? Nickname aqui é um apelido. Estilo gamer, né? E um avatar simples, né? Também pode ser um desenho, né? Como eu falei, ou uma cor, tá? Aí o mapa aqui, o mapa vai ter 5 fases, né? A primeira fase vai ser um cálculo mental. A segunda fase vai ser a porcentagem ou fração simples. A terceira fase, problema de lógica ou de proporção. A fase 4, geometria e medidas, e a fase final vai ser um desafio surpresa com múltiplas etapas. Ok? Na dinâmica, o professor vai ler ou mostrar uma pergunta, né, a cada fase. Quem responder corretamente mais rápido sobe de nível, ou seja, vai para a próxima etapa ali da fase.
Quem errar ou não responder dentro do tempo vai ficar parado na rodada, ou então poderia voltar também, né, para a fase anterior, ok? E pode haver itens de bônus também, né, como vidas extras, usando, né, perguntas adicionais, tá? A exemplo da rodada, olha que é a fase 2, né? Por exemplo aqui, ó, qual é 25% de 80? Então aqueles que acertarem, né, a resposta de maneira mais rápida vão, né, indo para o próximo nível. Rápido e certo, né? Correto. Tá? Posso disponibilizar, sim. Tá, Renan? Posso disponibilizar. Eu vou... Aí eu não sei como eu poderia disponibilizar para vocês, né? Pode me mandar um e-mail. Quem quiser, me manda um e-mail. O meu e-mail eu vou deixar aqui no final para você... Deixa bem aqui meu e-mail. E aí eu te mando, te encaminho, tá? Esse material. As variações legais. Isso que eu achei interessante também, olha, que dá aí um diferencial, né, na atividade. Olha, use música de fundo, né, estilo gamer. Você poderia criar música, né, lá no Suno, ok? Com uma letra, né, própria também aqui do ChatGPT, né, ou adaptada por você. Os avatares colecionam skins, né, adesivos ou ícones conforme avançam. E pode haver modo dupla ou modo squad, né? Esse modo squad é quando os jogadores jogam em time, né? Jogam em equipe. Ok? Tá? Então, achei bem interessante também isso daqui que ele criou, né? E lógico, pode ser adaptado, né? Pode ser aí refinado por vocês, ok? Aí aqui ele perguntou se eu quero que ele gere, né, a versão impressa desse jogo. Aí eu falei, olha, quero sim, né? Quero sim, ok? Aí ele fala aqui que vai montar e tal. Só que ele não montou, né? Ele não montou. Aí eu respondi aqui, né, que eu quero faixa etária entre 15 e 18, prefiro o PDF slide, será usado em sala de aula física. Aí de novo ele não me trouxe os arquivos aqui, aí eu perguntei, cadê os arquivos, né? Tô finalizando. Aí não finalizou, aí cadê os arquivos? Aí bem aqui de novo, né? Perguntando pela quarta vez, cadê o arquivo? Aí, ó, quando eu clico, ele dava esse erro, a seção inspirada no interpretador de código, tá? Ok. Então, teria que ver, né? Teria que bater um pouco mais de cabeça aqui para ele gerar esse arquivo. Ou então você mesmo, né? Poderia aí já pegar esse roteiro e fazer justamente essas adaptações e gerar o material, né, colorido e etc. Tá? Uma outra aqui, né, que eu perguntei para ele, olha, faça adaptação de ensino de matemática com o conteúdo do Enem para um jogo de tabuleiro inovador. Aí esse já tem mais a ver aqui com a parte da trilha, né, do aluno ir avançando e tudo mais. Né, ele chamou aqui de missão enemática. Ok? Para ele poder justamente criar, né? Aí o tabuleiro aqui, ele separou o tabuleiro em regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Né? E as cartas de desafios por tema, né? Aritmética, álgebra, geometria, etc. Aí peões ou marcadores, um dado ou uma roleta, marcadores de pontuação e cartas bônus, né? Tipo pulou de fase, volte uma casa, desafio extra. Aí para jogar, né, muito parecido com o jogo de trilha, cada jogador escolhe um peão e posiciona no ponto inicial, que é a região norte. Jogadores se revezam rolando o dado e avançando as casas. A cada nova região ou casa especial, tira uma carta de desafio. Se acertarem a questão, podem avançar uma casa ou ganhar pontos. Ao errar, ficam na mesma posição ou enfrentam um desafio extra. Existem portais entre regiões que podem ser ativados em cada carta bônus. O jogo termina quando o jogador alcança o topo do mapa, né, que é a região sul, ou ao fim de um número de rodadas determinado. Okay? Há tipos de casa aqui, não, a casa azul de desafio matemático padrão, né, que poderia ser uma questão do Enem, ou algo mais sucinto, né, que a questão do Enem normalmente é uma questão mais... requer mais tempo, né, de a gente resolver.
Aí casa laranja, carta bônus. Casa roxa, né? Pergunta de interpretação de gráfico ou de tabela. Casa vermelha, desafio duplo. Vale o dobro dos pontos. E casa verde, pergunta com situações de problema na vida real. Ok? Aí tem aqui alguns exemplos, né, de perguntas que podem ser feitas. A pontuação sugerida. E o que torna o jogo inovador. Ele até colocou aqui, né? Tabuleiro tem formato de mapa do Brasil. Cartas tem design estilo game, com ícones, cores e QR Code, né? Para dicas em vídeos. Olha que legal, né? Pode colocar um QR Code e o aluno vai lá para o YouTube, né? Em algum vídeo que explica, ou então que pergunta, né? Exatamente para ele ali, né? Poderia ser, em vez de ser uma pergunta que ele vai ler na cartinha, né? Ele coloca o QR Code e vai ser um vídeo seu lá no YouTube, né? Perguntando para ele exatamente, né? Em determinada rodada, tá? Pode usar a versão impressa ou projetada, estimula a cooperação, né? Se jogado em duplas ou em equipes, e jogo lida com situações contextualizadas como o Enem exige, né? Então veja, esse tipo de tarefa, né? Esse tipo de jogo e de dinâmica acaba fazendo com que o aluno relaxe, né? O aluno ele esqueça um pouco aquela parte ali de nervosismo, de ansiedade, né? E ele vai vendo que ele pode aprender de uma maneira mais envolvente, né? Uma maneira mais amenizada ali, ok? Aqui eu pedi para ele gerar o PDF de novo, ó, e dar o erro, né? Ok? Isso. O nosso amigo Renan está perguntando sobre roteiros para história em quadrinhos, né? Eu vou mostrar aqui, Renan. Vou mostrar aqui exatamente um exemplo sobre história em quadrinho. Tá bom? E agora? Agora não, na próxima aqui. Esse daqui também é peça teatral. Eu estava lendo também uma reportagem que teve uma escola que fez, né, uma peça teatral baseada na Alice no País das Maravilhas, né? E aí tanto os alunos como até os pais, né, eles se envolveram nessa tarefa, né? E isso aumentou aí justamente a segurança dos alunos, né, em relação à matemática, tá? Aí eu pedi aqui pro ChatGPT não fazer a mesma ideia deles, né? Eu pedi agora a ideia do João Pé de Feijão. Aí depois me veio a ideia que poderia ser João Pé de Açaí, né? O João e o açaizeiro, né? O que para ser algo mais regional da gente aqui, né? Eu aposto muito nessa parte regional, sabe? Eu acho que quanto mais a gente regionaliza os exemplos, né? Quanto mais a gente fala a linguagem do aluno, né? E entra no contexto dele, mais fácil da gente prender a atenção desse aluno, tá? Então, o meu comando foi assim, olha, cria agora o roteiro de uma peça teatral considerando a história do João Pé de Feijão, mas dando bastante enfoque à matemática. Cria os personagens, as falas e a história, ok? Bom, aqui ele fala dos temas abordados, né? Medidas e escalas, operações básicas, raciocínio lógico, porcentagem e proporção, problemas com grandezas e unidades, resolução de desafios matemáticos para avançar na história. Aí aqui os personagens, né? O João, a mãe do João, o vendedor misterioso, o feijoeiro falante, o gigante, a galinha da matemática de ouro e o narrador. Aí poderia muito bem, né, fazer lá uma gincana na escola, uma gincana não, né, uma dinâmica na escola para pegar, sei lá, as turmas do 5º ano, né, vão participar aqui dessa apresentação e fazer uma apresentação para a escola toda, ou então para parte da escola, né, envolvendo aqui esse roteiro teatral aqui, né. Aí tem um narrador, né, era uma vez um garoto chamado João, que vivia com a sua mãe numa casa simples, eles estavam passando dificuldades financeiras. Aí a mãe fala, né, João, precisamos vender nossa vaquinha, com esse dinheiro talvez a gente consiga pagar as contas de luz e comprar comida. Aí o João entristecido fala, né, tudo bem, mãe, vou levá-la à feira, tá? Aí o João vai encontrar o vendedor aqui na cena 2, né? Aí o vendedor fala, ei garoto, não quer trocar essa vaca por algo mágico? Algo mágico? Sim, feijões, mas não são feijões comuns, né? Cada um contém um problema matemático. Resolva-os e algo de incrível acontecerá. Aí o João fala, matemática é comigo mesmo, fechado, né? Aí cena 3, nasce o pé de matemática, né? Então o narrador João leva os feijões para casa, sua mãe fica furiosa e joga tudo pela janela durante a noite. Aí sons de trovões e luzes piscando.
um enorme pé de feijão cresceu até o céu, mas em cada nó do caule havia um enigma, né? Aí aqui começa a parte matemática, olha. Para subir, responda. Se cada metro do caule tem 6 folhas, quantas folhas há em 12 metros? Né? Aí, inclusive, pode... A peça pode ser interativa com a plateia, né? A plateia pede... Desculpa, os personagens da peça pedem para a plateia responder, né? Dar a resposta matemática, né? Fazer o cálculo, às vezes até utilizar a calculadora ali, etc, né? E dar a resposta a peça só vai seguir se a resposta for correta, né? Pode ser assim também, tá? Ok. Aí o castelo gigante, né? Aí ele vai encontrar o castelo do gigante, ele vai encontrar o gigante nesse castelo e vai perguntar, né? O gigante pergunta, só passa quem resolver meu desafio. Tenho 100 moedas, 25% são de ouro, quantas são de ouro? Então 25, né? Aí muito bem. Aí outro desafio, ele divida 180 em 3 partes proporcionais a 2, 3 e 4, né? Esse aqui é um pouco mais difícil. Aí vai, sei lá, 40, 60 e 80, né? Aí beleza, pode entrar. Ele entra, vai para a próxima cena e assim por diante, né? Então, também é uma ideia aí, né? Uma inspiração para a gente poder transformar momentos, né, de aprendizado em momentos mais lúdicos e sempre estar ali se aproximando mais dos alunos e tornando, né, o aprendizado mais tranquilo de ser feito. Tá? Bom, o próximo é esse daqui, viu? O Renan estava perguntando, né? Renan Roberto, sobre histórias em quadrinhos e mangás, né? Então, se você perguntar para os seus alunos aqui, né, o que é essa sigla aqui, K-pop, né? K-pop, né? Não fale K-pop, senão eles podem rir de você. Fale K-pop, né? São bandas orientais, bandas da Coreia. Acho que é Coreia do Sul, né? Coreia do Norte não, Coreia do Sul, né? Lá da parte oriental. E aí, se você for pesquisar, você vai ver os números astronômicos, né? Por exemplo, se você for no YouTube lá, tem bandas, né, de K-pop que tem milhares e milhares de inscritos, né? E são números alarmantes em cada vídeo, né? Então, pode também utilizar esse pano de fundo aí para tá ensinando a matemática, tá? Então, agora que fala assim, agora monte uma história em quadrinho com 2 personagens que permitam o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos sobre equações de primeiro e segundo graus. O público-alvo são adolescentes de 15 a 18 anos. A história tem que retratar, né, a cultura sul-coreana, ok? Aí ele faz, né, ele coloca aqui, eu não vou ler agora de personagem por personagem, mas é muito parecido com o anterior, né? Ele cria os personagens e vai criando a trama, tá? Aí aqui tem os desafios, né, matemáticos, ok? Para ele ir avançando, né? Tá? Ele vai explicando e tal. Aí, bem aqui no final ele fala assim, olha, o ChatGPT, né? Se quiser, posso transformar esse roteiro em HQ ilustrada ou em slides PDF para sala de aula, né? Com balões de fala e painéis prontos. Deseja seguir por esse caminho? Aí eu coloquei, né? Transforme o roteiro em HQ ilustrado. Aí ele transformou aqui, viu, Renan? Olha, ele desenhou aqui, né? Se você for comparar, esses personagens são muito parecidos, de fato, com personagens, né, da cultura sul-coreana. E aí, veja que aqui ele não foi assim o diálogo, né? Vamos ler aqui, ó. Se eu ganhar, posso... Ó, ficou meio estranho aqui, né? Temalmente, né? Chamará a atenção da Soyeon, né? Então, veja, esse balão aqui já não ficou, né, adequado, né? Já não ficou preciso, tá? Espero que você, ó, saiba mais do que só decorar fórmulas, né? Já errou aqui, né? Tá no português, ok? Aí ele vem aqui, simples, isolo x, né? 3x igual a 15, x menos 5. Na verdade é x igual a 5 aqui, né? Essa árvore bonsai de 5 anos, coincidência matemática? Então ele meio que pulou aqui, né? Não ficou muito preciso, né? Aqui, essa parte de história em quadrinho. Ok? Aqui tem x ao quadrado menos 4x menos 0. Na verdade é igual a 0 aqui. Né? X ao quadrado
menos 4x menos 50, x ao quadrado menos 4x igual a 0, né? Ficou meio estranho, né? Ok? Aí aqui ele tenta resolver via a fórmula, né? E tudo mais. Então, ficou meio impreciso, mas ele gera, né? Ele gera aqui, talvez você tenha que fazer uma mudança nas falas, mas... Pois é, pode alterar, viu? Mas assim, teria que fazer outra pergunta para ele, ou então teria que falar para ele alterar, né? Falar para o ChatGPT alterar aqui, tá? Aqui eu falo para ele criar baseado em mangá oriental, né? Que narra a história do Teorema de Pitágoras. O público-alvo é composto por adolescentes, né? Portanto, use um tom empolgante e alegre. Okay, aí aqui ele fala mais do Teorema de Pitágoras, né? O nome dos personagens, inclusive, é parecido com os nomes dos sul-coreanos, ok? Aí no final aqui, de novo, né? Eu peço para ele gerar um mangá. E aqui, olha, pessoal, para minha surpresa, ele gerou em inglês, olha. Ele gerou em inglês os balõezinhos, né? Sendo que tudo que foi escrito foi em português, tá? Então, já foi mais uma falha aqui dele, né? Então veja, aquilo que eu falo, né? Ele não é 100% preciso, né? Ele não é 100% preciso. Aí você precisa perguntar de novo, né? Pedir para ele, por exemplo, traduzir os balões, né? Aí não sei se ele vai gerar com os mesmos quadrinhos, né? Ok? Ou então você mesmo poderia, né? Talvez apagar aqui, né? Fazer uma maquiagem, né? Apagar aqui os balões e você mesmo escrever. Porque dá para aproveitar, né? Os desenhos, né? Ok. Beleza? E aí, por último aqui, tem a atividade de escape room, né? Que é uma tradução livre, aí seria escapar do quarto, né? Como é que funciona? Nesse jogo aqui, a gente tem algumas ferramentas, né? A gente inicia com algumas ferramentas e aí a gente vai clicando no mapa, a gente vai explorando o mapa aqui, né? Vai clicando nele, quando é um jogo de computador, né? Vai clicando pra gente poder abrir a porta e sair da sala, né? Sair do quarto, ok? E aí, por exemplo, às vezes o que tá aqui, o que tá não está muito aparente, pode ser uma pista, né? Você clicando nela, aí utilizando, por exemplo, a chave de fenda, você consegue abrir, né, e etc. Então, a gente pode pegar esse exemplo, né, de escape room e fazer também uma dinâmica, né, uma gincana com eles, né? E já num ambiente não digital, né? Não no ambiente virtual, mas sim num ambiente físico, né? Numa sala de aula mesmo, né? Ou então numa quadra, tá? Num ambiente aberto ali, né? Aí eu perguntei para o ChatGPT, olha, gere agora um script para ser usado em uma atividade de RuneScape, tendo como base o tema de trigonometria, ok? Aqui o objetivo didático, né? Aplicar conceitos de trigonometria no triângulo retângulo, utilizar razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e resolver problemas com ângulos e medidas de lados. Então, alguém entrando aqui. Aí aqui tem o roteiro. Os alunos são exploradores que ficaram presos, né, dentro de um templo antigo chamado Templo dos Ângulos Perdidos, localizado nas montanhas do Himalaia. Para sair, precisam resolver 4 enigmas matemáticos, cada um guardado por uma porta de pedra. Cada acerto os aproxima da saída. Eles têm 45 minutos antes que o templo se feche para sempre. Tá? Então, ele tem 45 minutos para resolver esses 4 problemas, né, esses 4 enigmas, para saírem, né, do templo, ok? Para serem salvos, né? Aí você pode dividir os alunos em grupos de 3 a 5 pessoas, disponibilizar envelopes com enigmas, ou colocar esses envelopes. Isso, Marcos, é isso mesmo, né? Recurso pedagógico, né? Isso mesmo. Você pode colocar esses envelopes escondidos também, né, em determinados lugares para eles acharem. Tem papel, calculadora e regra de exposição. E opcional usar uma música de suspense, né, no fundo, que seria uma trilha sonora de aventuras, tá? Aí aqui tem o primeiro desafio, né, para eles fazerem.
Aí depois o segundo, o terceiro desafio, o quarto. E aí se resolver todos, né, em 45 minutos, ganha, né, salvo, tá? Aí tem coisas extras aqui, ó. Então, criar cartões com pistas falsas, né, para dar mais suspense. Eu achei bem interessante isso daqui, né? Às vezes, errando, a gente aprende também, né? Tá? Então, e isso também cria confiança, né? Tipo assim, pegar uma pista ali e falar, não, isso aqui tá errado, né? Isso aqui de fato tá errado, ok? Então, isso desperta também, né? Desenvolve a confiança do aluno, tá? Fazer os alunos encontrarem pistas em objetivos na sala. Isso que eu falei, né? A gente pode esconder, né? Embaixo de mesa, de quadro. E pode também usar adereços, né? Fantasias ou adereços, né? Tipo na época de Halloween, por exemplo, né? Poderia ser feito nessa época de Halloween. Ou então na época de festa junina também, né? Já é uma cultura mais nossa, ok? Eu pedi para ele criar pistas falsas, olha. Aí ele criou aqui várias pistas falsas. Então, teria uma mensagem, né? Uma carta com a mensagem: quando o norte aponta para o ângulo 90 graus, tudo se alinha. Siga o rumo do cossecante para encontrar a saída, né? Aí aqui tem a explicação porque ela é falsa, olha. Cossecante não está sendo usado nos desafios. A direção 90 graus também não é útil, né? Aqui, pois seno de 90 graus igual a 1. Mas não está relacionada com os triângulos apresentados, ok? Aí aqui tem uma outra que ele fala aqui, né? Azul igual a adjacente, verde igual a hipotenusa, vermelho igual a seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 3, né? Na verdade é igual a 1, né? E essa daqui só ia servir como distração para eles, ok? De repente eles iam pensar que teria que utilizar essa fórmula, mas na verdade não, né? Entende? Então, é mais um recurso, né? Um recurso pedagógico que de fato a gente pode utilizar, né? Com os alunos. Beleza, pessoal? Então, né? Foi isso. Queria saber se vocês têm perguntas, né? Comentários ou ideias aí que queiram compartilhar com a gente, né? A partir dessa apresentação. Então, espero que tenha ficado claro, né? E vocês tenham aproveitado aí esse tempo. Ficou acho que quase 90 minutos, né? A gente conversando aqui. São quase 9 horas. Pode falar, Perla. Ninguém tem pergunta, comentário, ideias? Obrigado, gente. Obrigado, Thaís. Beleza, vou colocar meu e-mail aqui. Me mandem e-mail. Pessoal, ela vai ficar gravada? Eu gravei aqui, eu usei um programa aqui para gravar. Aí depois eu vou ver como que ele gravou, porque eu nunca usei esse programa para gravar coisas daqui do Meet, tá? Eu sempre gravo a tela, né, a minha voz, etc, mas nunca usei do Meet. Espero que ele esteja gravando bem. Não, o meu ChatGPT não é pago. O meu ChatGPT, ele é o gratuito. Aí eu fui fazendo isso dia a dia, né? Aí tinha um momento lá que ele dava o limite, né? Aí eu voltava no dia seguinte para fazer o resto. Tá? Então vocês podem utilizar, né? Pode fazer trabalhos aí envolvendo isso, né? Isso, ideal também. Isso, para os eventos na escola, isso mesmo, né? Olha, por exemplo, poderia fazer uma batalha de melhor canção, né? E aí ensinar os alunos a utilizarem a ferramenta e eles criarem, né, esses produtos. Aí faz aí um festival, né, com as canções. E depois pode até gravar um disco, né? Já pensou gravar um disco com essas canções e aí guardar esse disco e depois no ano seguinte fazer a mesma coisa. Né? Ou então colocar no YouTube, né, as músicas e aí a galera... Disco já é ultrapassado, né? CD já é ultrapassado, né? Então colocar no YouTube... Acho que pode até colocar no Spotify também, né?
aplicativos de streaming aí. Isso, né? Talvez realmente na versão paga, que é o modelo mais atual, né? O modelo mais potente, de fato, pode ser menos erros, de fato, tá? Ok? Beleza, pessoal? Então, obrigado. Eu vou passar de novo aqui o link da frequência para você que não assinou a frequência. E agradecer vocês aí pela participação. Deixa eu tirar só mais uma foto aqui de novo. Tá? E valeu. Até uma próxima oportunidade aí. Tá? Grande abraço. Sucesso aí no projeto de vocês. Tchau, tchau. Ô, professor, boa noite. Valeu, boa noite. Professor, Oi. eu mandei um e-mail pro senhor, aí depois que o senhor tiver disponibilidade, se o senhor puder responder, eu faço mestrado aí na UEPA e a minha dissertação é nesse tema. Legal. E aí eu mandei pro senhor algumas dúvidas, tá bom? Tá, beleza. Pode deixar. Obrigado, professor, Se pela tiver sua dentro do meu contribuição. conhecimento, aí eu tô te respondendo tranquilamente, tá bom? Em breve. Sem problema. Obrigado pela sua contribuição, foi muito produtivo. Parabéns. Beleza. Obrigado também pela presença. Tem uma pergunta aqui, olha. Como você vê a integração de algoritmos de aprendizagem de máquina, como redes neurais profundas, na resolução de problemas complexos de matemática, como a conjuntura de Birch, isso e North-Dyer? E quais são as limitações e desafios éticos nessa abordagem? Olha, Ian, realmente eu não tenho esse conhecimento dessa conjecturas aí, né, que você falou, tá? Mas assim, eu já vi alguns estudos falando, né, alguns testes, né, que foram feitos, que de fato a IA ela tem conseguido resolver alguns problemas matemáticos, né, complexos, ok? Mas outros não, né? Outros ela deixa a desejar, tá? Então, como eu não sei do que se trata essa conjuntura de Birch e Swinnerton-Dyer, eu realmente vou ficar te devendo essa, tá? Pode tentar pesquisar esses nomes lá no There is an AI for that, né? Se tem uma IA para isso. De repente pode ser que tenha para essa, especificamente para essa conjectura aí, tá? Também dá para usar com criação de vídeo também. Eu não explorei essa parte de criação de vídeo, confesso, me faltou tempo. E é bem assustador, né? Eu vejo algumas pegadinhas lá no Instagram, né, do pessoal fazendo isso aí. É bem impressionante, assim, como a qualidade do vídeo gerado é boa, né? Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui, então. Tá bom? Um grande abraço.